Fala pessoal, boa noite. Entrei aqui rapidinho, né? Sempre que dá para entrar ao vivo, eu prefiro para responder as perguntas que vão chegando. Facilita e dá tempo também de interagir, apesar de não dar tempo de avisar as pessoas para entrarem, né? Então vou deixar gravado aqui depois e quem quiser a gente conversa. Então o pessoal passou algumas perguntas no privado, aproveitar aqui alguns minutinhos que eu tenho tempo livre. Se alguém quiser deixar alguma outra pergunta também fica à vontade, senão eu vou explanar um pouquinho do que perguntaram. Então um colega passou uma mensagem aqui no Instagram, no meu privado, se poderia comentar alguma coisa, que ele sempre tem a sensação de que todo projeto, tudo que ele faz, pelo menos da forma como eu entendi, né, principalmente de cunho energético, espiritual, ou até realizações materiais, quando ele fala para alguém, ou quando ele começa a verbalizar, a explicar para as pessoas aquilo que ele vai fazer, normalmente ele tem uma sensação de que aquilo perde valor, como se fosse menor depois disso. Então assim, contextualizando, é mais ou menos assim, né? Para quem nunca pensou nesse sentido, isso é uma coisa comum a gente sentir mesmo, isso é natural acontecer, mas tem um propósito também, né? Tudo que a gente quer cultivar, que a gente quer criar e desenvolver, pensando no futuro, pensando no que a gente vai fazer com isso, vamos imaginar que a pessoa queira ter uma casa com um jardim, ou queira um carro novo, alguma coisa assim. Ela vai pensar numa estratégia para isso, ela vai ter que armazenar energia para poder gerar esse bem. O que é essa energia? Aqui no mundo material é dinheiro, basicamente isso. E para que ela tenha dinheiro, ela tem que usar uma energia para trabalhar. Ou para desenvolver algum meio em que ela consiga os recursos materiais necessários para poder chegar naquele objetivo. Então, isso existe um desgaste de energia. Tudo que a gente fala pela boca, tudo que a gente põe para fora, por exemplo, se eu for contar um projeto, se eu for contar uma coisa que eu vou fazer, que para mim é muito preciosa, aquilo é uma joia, aquilo tem que ser guardado, protegido, a partir do momento que eu verbalizei para uma outra pessoa, mesmo que a gente confie muito na pessoa, você não sabe o que está ali naquele momento que está passando a energia no corpo dela. Eu vou imaginar que você está ali todo feliz, queira contar para a pessoa que você quer ali comprar uma casa, um carro, fazer alguma coisa, ou que você, de repente, conseguiu realizar algum projeto seu e já está acontecendo, e isso tende a aumentar, a crescer. Assim que a gente fala isso para uma pessoa, vamos imaginar que o seu amigo ou amiga está num dia ali que você foi contar, você está festivo, está ali feliz, quer dividir a sua conquista com a pessoa, mas mesmo você confiando cegamente nela, naquele dia a pessoa não está legal, não está bem por algum motivo. Quando você verbaliza, sem querer, às vezes pode gerar uma inveja, pode gerar uma outra coisa na pessoa, em que essa energia sua, que é toda festiva, toda solista, vai tampar o buraco da pessoa. Por que vai tampar o buraco? Porque a pessoa precisa dessa energia. E a energia não entende o bem e o mal da nossa forma. Então, quando você vai conversar com alguém, ou você expõe algo que é precioso, uma joia preciosa para você, aquilo tem uma vibração, aquilo tem uma energia. E a gente está colocando o quê? A vibração do coração, que sai na boca, né? O coração se manifesta na língua, na palavra. Então, a vibração está saindo ali. Quando sai aquela vibração, a pessoa está com deficiência dessa vibração. O universo tende a se equilibrar. Então você está basicamente doando um pouco de energia daquela toda a sua manifestação, aquele entusiasmo que é bom, é benéfico, gera uma energia positiva para ajudar a pessoa que de repente não estava. Então a questão é, se o que você está cultivando, se o que você quer é tão precioso assim, não dá para sair falando toda hora. Tem que ser guardado para que essa energia não vá tapar o buraco dos outros. Não que a pessoa é ruim, isso que tem que tomar cuidado, né? A gente fala essas coisas, não, eu tenho que me proteger de todo mundo, não é isso. É saber a hora certa e o que falar, quando falar. O entusiasmo, o excesso de fogo, né, de querer contagiar as pessoas, eu acho isso legal, eu acho isso bonito, que a gente quer dividir coisas boas com as pessoas, eu acho legal. Só que a gente tem que tomar o cuidado com o momento em que a pessoa que a gente queira dividir essa energia, como ela está. Qual é o momento que essa pessoa está? Ela está para dividir junto ou ela ainda está no polo negativo, ela está precisando de energia positiva que você vai doar. Se você pode doar, doe, mas inclua a pessoa no seu projeto, para que ela também consiga se sentir da mesma forma que você está. E daí mais com mais dá mais, né? Agora mais com menos, se a pessoa tiver muito deficiente de energia, a sua energia vai. E só tomar o cuidado, de novo, eu vou repetir isso que é importante. Não julgar as pessoas quando acontecer em algum momento de você acabar doando essa energia sem querer. Não tem um problema nisso, ninguém vai se machucar por causa disso. Mas não doe mais do que você tem. E daí o projeto tende a dar errado. É errado, né? Ela acaba se esvaindo.
Então você cultivou ali muita energia. Vamos pensar no pessoal que é praticante, né? Pelo menos o pessoal que pratica comigo. Aos pouquinhos eles vão aprendendo a acumular energia no corpo, acumular energia no corpo. Porque essa energia acumulada a gente pode utilizar para N coisas. Normalmente, se você estiver lá seguindo pelo menos o básico, um caminho de virtude, você não vai querer machucar pessoas ou conquistar algo em cima das pessoas, sobre as pessoas. Então, a gente vai caminhar com as pessoas do lado. É mais simples. Se é mais simples, todo mundo se beneficia. E lógico, a gente não vai dar arma para as pessoas que ainda estão naquele polo de consciência em que ela está apegada completamente a uma situação de raiva ou de amargor ou de frustração em que vai te arrastar para baixo, porque a ideia é que sua energia escorre junto. Então, se é uma pessoa que é o famoso vampiro energético, não tem nada de misticismo nisso, né? A pessoa está privada de uma energia, de um sentimento, de alguma coisa, então ela quer muito ter aquela energia para ela. Se você está doando, se você está exposto, qualquer um pode pegar. É igual uma praça pública. Vai passar N pessoas ali. Vamos imaginar que é uma praça pública com gramado verde, algumas árvores e bastante flores plantadas, rosas, por exemplo. Vão passar pessoas ali. Algumas vão passar, nossa, que bonita, e vão continuar andando. Outras vão passar na praça, nossa, que rosa bonita, vou lá cheirar. Aí outra vai passar, que rosa bonita, eu vou cheirar e vou arrancar para levar embora. Então essa que arranca para levar embora, normalmente é a pessoa que está tão carente que ela não consegue respeitar a natureza do que está ali. Que ela pode todo dia passar e ver a mesma coisa, sentir aquele mesmo perfume continuamente, porque a energia é reciclada. E se a nossa intenção é ver essa energia reciclada, a gente vai lá e ainda cuida, porque aquilo tem que florescer, aquilo tem que estar lá vivo. A partir do momento que você colhe, você torce, você mata, então você tirou a energia daquilo para você. Não existe mal nisso, de novo, a gente está vivo porque a gente come, a gente faz isso constantemente. Vai comer um alface, ou sei lá, comer um bife para quem come, não importa. A gente está constantemente reciclando essa energia. Que é o que eu expliquei agora há pouco, inclusive, o pessoal que é praticante, né? A gente está comendo, inclusive, os nossos ancestrais, se for pensar por aí. A Terra não recicla constantemente matéria, então todas as pessoas e seres já mortos, que foram enterrados ao longo dos milênios, bilênios, ou mais recentemente, aí, vamos pensar aí, 18 mil anos para cá, Terra mais povoada, materialmente, né, fisicamente. Então, se você pensar, toda a Terra já se moveu, a gente já teve catástrofes, hecatombes, dilúvios, a coisa toda, a Terra se misturou toda. E todos os seus tataravós, bisavós morreram todos. Porque tudo que já existiu já morreu. Já morreu, virou adubo. Em algum momento virou adubo, nem que for dissolvido, queimado, mas virou adubo. Aí não nasceram plantas dali, a gente não está comendo essas plantas hoje em dia? Então sim, a gente come todos os nossos ancestrais. Não a alma, não a consciência, porque isso sai do corpo físico. Mas o nosso corpo físico, então, enquanto memória da Terra, em que ele se esvai, essa energia vai junto. Então esse mesmo conceito de quando a gente fala alguma coisa da vibração, tem um conceito também da mutação, que isso é o que me interna mais simples, né? De forma leiga, para quem não está praticando, todos os elementos têm um ciclo de geração. Pensa em medicina chinesa, vamos simplificar. Tem um ciclo de geração, sustentação e destruição. A Terra toda é assim. Então a gente está constantemente reciclando energia de N formas, mas a consciência daquela energia enquanto indivíduo coletivo, ela passa por outros estágios. Então são nas dimensões, plano astral, mental, aquela coisa toda. É a parte espiritual. Mas acho que deu para esclarecer, né? Pelo menos a pergunta que foi passada em particular, do porquê a gente se sente como se perdesse uma parte daquilo, de toda aquela alegria quando a gente fala para alguém de um projeto. Então é nesse sentido. A energia vai ser basicamente doada um pouco. Agora, se aquela pessoa que você está contando, ela está bem pra caramba, ou está melhor do que você, aí mais com mais, né? Então vocês dois acabam desenvolvendo isso. É a mesma coisa de um casal, quem mora junto, ou quem é casado, ou tem algum compromisso mais sério. Você tem um compromisso mais sério com a pessoa que você mora junto, você divide contas, normalmente. Ou uma pessoa sustenta a outra, por um acordo, por uma forma de cultivo. E cada tradição, cada região do mundo inteiro, né, cada país, tem uma cultura. E essa cultura cria hábitos. E esses hábitos enraizam na mente, e a mente realiza na matéria. Então, se a gente pensar na mente como um catalisador, como uma repetidora de informações, aquilo que a gente coloca para fora como palavra ou vibração tem um poder de manifestação, desde que a gente cultive energia para isso. Porque não pode ser bola de festim, né? Porque falar por falar, sem energia, não tem poder de realização. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu sei que tem pouquinha gente, eu nem avisei quem ia entrar aqui também, né? Foi só para responder a pergunta e aproveitar o tempo extra até eu ter que sair aqui de novo. Então, se tiver alguém alguma pergunta, pode colocar. Já respondi o que eu tinha que responder. Se
Se ninguém perguntar nada, eu encerro também. Mas basicamente isso. Tem um ditado bom disso, né? Não dê pérolas aos porcos. É a mesma coisa. Se a gente fala tudo que a gente sabe, ensina tudo que a gente sabe de forma leiga para uma pessoa que vai usar isso num chiqueiro, vai virar um chiqueiro, então você dá pérolas aos porcos. Escutei isso de um amigo meu muitos anos atrás. Uma vez eu estava explicando coisa até demais, aí eu estava conversando com entidades, né? E com médiuns ao mesmo tempo. E a gente conversando, batendo papo, aí uma das entidades veio: você tem que falar menos, você está falando demais. Dá uma puxadinha de orelha assim de leve, né? Está explicando mais do que deve, está indo um pouco além do que deve. Isso há muito tempo atrás. Às vezes eu falava realmente um pouco além do que deveria ser aberto ao público. Porque tem coisas que você tem que cultivar antes, não é que não pode. É isso que eu ficava puto na época, né? Porque eu escutei muito não pode antigamente, eu falava, não, agora eu vou falar também. Só que eu não entendia que tem um peso que a gente tem que parar até certo ponto, porque se você fala de forma leiga, é igual você explicar certos fundamentos, que são magísticos ou alquímicos, e as pessoas vão pegar isso e vão usar de forma equivocada. Por isso que tem um cultivo, antes você cultiva, que são os graus, o desenvolvimento. Não é que a pessoa se torne especial, não é título. É isso que tem que ser entendido, não são títulos. Não adianta você falar que você é alguma coisa, eu sou um sacerdote, sou um médium, sou um mago, sou não sei o que, sou não sei o que. Não adianta, isso tem que estar no seu corpo, tem que estar na tua energia. Isso tem que estar claro para todo mundo que é assim também conseguir entender e perceber em você. Então não adianta ter título. E aí essa energia ela vai acabando se esvaindo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala e faz em relação a isso, porque a energia vai também. E aí aquela coisa da reciclagem, enfim, essa coisa toda que a gente estava conversando. Porque alguém postou alguma coisa aqui, eu fui ler e quase me perdi aqui. Mas é a mutação, é a reciclagem. Alguém tem alguma pergunta? Acho que não, né? Se não tiver... de cultivo, né? Quando a pessoa vai cultivando energia, se a gente usar essa energia de forma correta, ela vai sendo beneficiada. Se a gente usar de forma equivocada, a gente machuca. Porque é o caminho natural das coisas. É o que eu estava falando com o pessoal, né? Da questão da mutação das coisas. O nosso corpo tem uma série de meridianos, canais de energia. O universo também tem. Quando um é corrompido, ele tem que ser limpo, ou esvaziado, tem que abrir espaço. Então a gente tem métodos para isso que a gente abre espaço. Como é que é? A energia sempre tem que ser sustentada quando corpo e mente. A alma não consegue comportar toda a energia. Não entendi, né, Edna? Não entendi a sua pergunta, sinceramente. Reformule essa pergunta. Não consegui entender. A alma não tem tempo e espaço. Mente é matéria. É a forma manifesta basicamente do corpo astral. Assim como o corpo astral é um corpo manifesto da forma mental. Então não tem como não comportar. O que acontece é que o corpo físico ele tem limites que você tem que abrir espaço para poder armazenar energia. Por isso que eu falo, não adianta ter título, falar que tem graus. Se o seu corpo não tem espaço para armazenar energia, ele não vai armazenar, simples assim. O que acontece é que tem gente que é meio força a barra, né? Então quer forçar a energia no espaço que não tem. E aí com o tempo isso gera problemas, pode gerar doenças e até algumas pessoas aí têm problemas mais sérios. Qual a melhor forma de proteger a energia durante uma interação social? É o cultivo, Mário. É o cultivo que você já faz, né? Pelo menos você praticante. Já passei uma série de formas, métodos. Mas assim, a gente não pode ter medo das pessoas. Então muita gente fala assim, eu quero ser sozinho porque eu não gosto de gente. Isso é complicado, porque você também é gente, física e espiritualmente, de certa forma, enquanto indivíduo, ser pensante, você é gente. Então, não gostar de conviver com pessoas, tem que entender qual é o hábito dessas pessoas que você não gosta e aprender a lidar com isso em você. Porque a fuga, a gente falar que existe um indivíduo, existe. Porque eu sou terra, você é a Mari, tem outra pessoa, o Zé das Couve, a gente tem uma consciência de indivíduo. Mas a partir de determinada forma como a consciência se dissolve, além do corpo astral, né, já não está limitado ao tempo e espaço, deixa de ser um indivíduo. Então seria mais equivalente a uma mente coletiva. Então a melhor forma de se proteger é entendendo isso, primeira coisa. Que o indivíduo que está te machucando é porque você tem uma abertura no seu corpo para receber aquilo ali. Se está fechado em relação à sua intenção do local, não entra.
É muito difícil. Por exemplo, eu já visitei, né, muitos locais que me convidaram, e alguns que já convidaram, que você entra e você percebe, né? A pessoa está te chamando ali, mas a intenção não é muito boa. E a hora que você pisa dentro, você percebe que é coisa pesada, não só fisicamente. O que você faz? Sai correndo, quer brigar e sai espancando o espírito? Não é assim. Então a gente cultiva uma energia interna, que em momentos assim, normalmente o próprio ambiente acaba tirando a gente dali. Então a pessoa pede desculpa, começa a passar mal, alguma coisa acontece. Porque normalmente pensa no universo. A nossa energia que a ciência entende hoje, que é mais rápida, seria a energia da luz. Se a gente pensar em velocidade. Não vamos pensar em um táquio, nessa coisa toda. Se a gente pensar numa partícula, num átomo. Pensando em tempo e espaço, ele não existe. Se a gente pensar enquanto matéria. Então não tem como explicar isso porque eu não sou físico quântico, eu não entendo dessas coisas para não falar besteira. Mas pensando em ti, energia, prana, essa coisa toda, tudo coexiste ao mesmo tempo. Então, essa energia, quando ela é acumulada nesse tempo e espaço, isso, exatamente. Então, quando ela é acumulada no tempo e espaço, ela tem um poder de manifestação mais rápido. A questão é a forma como você utiliza. Então, o que estava perguntando aqui na outra telinha aqui é em relação a isso. É que eu misturo os dois assuntos. Mas maneira de se proteger mais simples é você abrindo os teus canais de energia o suficiente para que, se tiver alguma coisa ruim, vai se sentir queimada. Basicamente isso. Então, quando a gente abre certos campos de energia, se você está num ambiente muito denso e não é para você estar ali, você vai sentir no seu corpo. E a hora que você sente, ou você sai dali sem passar mal, porque aquilo não vai, você não vai fazer bem para o ambiente. Então, as pessoas que estão ali, ou elas vão passar mal, ou você vai se sentir incomodado. E aí você sai. Simples assim. Ah, mas eu sou obrigado a ficar lá dentro. Não. Porque se você tiver energia suficiente, se seu corpo não tiver um vínculo energético com o ambiente ou com as pessoas que sustentam aquilo ali, não fica. Já vi isso acontecer muito. Principalmente quando a gente vai em casas que são consagradas. Vamos pegar um terreiro de Umbanda, uma igreja de Candomblé, um templo taoísta, um templo yogi, mas que realmente seja de raiz, consagrado de verdade, e não que o pessoal fica fantasiando. Se tiver uma raiz, um fundamento ali, e a pessoa que chegar ali não é para entrar, passa mal na porta, nem entra. E casa de pessoas que sabem praticar em alto nível é a mesma coisa. Em meios de você gerar energia ali, para que espíritos ruins não entrem. É a mesma coisa o pessoal que mexe com talismã, que mexe com selamentos físicos, que mexe com magia. Você aprende a fazer escudos para o ambiente, para você. A gente, quando praticante interno, que vamos dizer assim, as traduções vêm de locais que são muito austeros, eram, né, montanhas, locais muito difíceis de sobreviver antigamente, desenvolvia-se tanta alquimia interna para não depender de elemento externo, até porque não tinha muito. Então, para você conseguir certos elementos, tinha que andar, sei lá, quantos centenas de quilômetros, a pé ou com cavalo, alguma coisa assim, só para catar uma madeira, uma pedra, alguma coisa para fazer alguma coisa externa, era muito difícil. Então, tinha que se usar os recursos do local. Então, as tribos usavam o que tinha. E o pessoal que era de montanha, locais afastados, mais ermos, assim, não tinha nem o que comer quase direito, né? Então, imagina usar isso para fazer alguma coisa. Então, eles tiveram que desenvolver tanta energia dentro do corpo, fazendo prática, criando coisas, para que eles pudessem não só mais despertar a consciência, mas sobreviver também. Foram épocas pesadas da Terra, né? Quando os continentes afundaram, então os mestres se espalharam até a cultura que a gente tem hoje. Então, quando afundou, acho que uma das eras de Atlântida, lá, né? Foram 4 eras. Então, se a gente pensar entre Lemur e Atlântida, em 4 partes ali, na última que afundou, quem era o equivalente a médium, ou sacerdote, alguma coisa assim, que tinha contato com os espíritos, sabia que aquilo ia acontecer com antecedência, basicamente avisados, né? E eles se espalharam pelo mundo para poder levar e manter intacto ainda um pouco do conhecimento. Tanto que era bom como que era ruim, né? Então ambos ficaram sabendo de certas coisinhas, evacuaram, se espalharam e hoje se transformou aí. O que a gente vê espalhado, lógico, né? É muito mal sustentado ainda por quem está praticando. Não por maldade, mas porque muita gente acaba se perdendo, acaba usando tudo isso só para coisas que vão criar apego. E quando acontece isso, da energia não estar mais sustentando a realidade nessa terra. E não, Nedma, aí você está tirando muito pé do chão. Você está falando coisa que você escutou de alguém. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando repete a verdade das pessoas. Eu falo, ninguém tem que acreditar em mim, eu não sou mestre de ninguém, guru de ninguém. Eu não gosto de ficar
repetindo coisas que me disseram de forma livre. Então a gente tem que tomar cuidado para não tirar os pés do chão em relação à matéria. Se não tem mais energia e espaço no corpo, a pessoa ascensiona, mas não por achismo. Isso é uma qualidade que é inerente da pessoa e ela se manifesta em ação. Então a pessoa que está nesse nível, ela é compassiva, ela é calma, ela é serena, ela está emanando qualidades muito claras, que para qualquer uma pessoa leiga consegue ver, se sente bem perto de uma pessoa que está nesse estado. Se ela já está assim, tipo um Yogananda, um Chico Xavier, eles vão permanecer no corpo o tempo que é necessário. O Yogananda desencarnou cedo, porque passou o tempo necessário, ele avisou, vou desencarnar, e foi, tchum. Chico Xavier ficou até o talo que deu para ele ficar usando o corpo, que era o papel dele aqui. E assim foi. Cristo, Jesus de Nazaré, ficou um pouco tempo também, morreu cedo. Siddhartha Gautama, não, foi longe. Lao Tse, foi longe. Confúcio, foi também. Então depende da necessidade no corpo, mas a ascensão da consciência não é por achismo. Você falar que não mostra isso na ação. Tem que estar na energia da pessoa, tem que estar no cultivo. Então são pessoas que normalmente são mais calmas, elas não ficam se agitando por causa de qualquer coisinha, não quer toda hora morrer, ou que caia algum cometa aqui na Terra para acabar com tudo, porque não tem uma função isso, não tem um propósito, desejar um mal para o mundo porque a gente está sofrendo, pelo contrário. A gente tem que entender, estou sofrendo, beleza, vou buscar ajuda. Vou buscar um psicólogo, uma prática, uma yoga, um tai chi, qualquer coisa, um terapeuta, tem que buscar ajuda, tem que se coçar. Se a gente não se mexe, o nosso corpo basicamente é água, né? Então, se a gente pensar na Terra, desde o pequeno nosso corpo, sangue, essa coisa toda, a gente é 70% em média água, o planeta, pelo que a gente entende, mais ou menos 70% de água, e pelo que a gente entende do universo, a maior parte do que a gente vê aí em relação à matéria seria antimatéria, né? Então a gente percebe que de espaço de água, enquanto energia de geração, água no sentido amplo, tá? Não água só água de beber, de lavar prato, não, estou falando água na energia, na vibração. Então a água, para sustentar essa energia, se a gente tira o pé da terra, a gente perde essa qualidade dela. E aí a gente imaginar que é alguma coisa, a água começa a estagnar. Então quando a gente não se mexe, a água parada apodrece. O que é a água no nosso corpo? O rim, que é a porta da vida, se a gente pensar em medicina chinesa. O rim é de onde nasce a energia vital, que é também de onde se produz a energia do sexo, que vai lá para a próstata, ovário, útero, testículo, coisa toda. Para quem estuda, tá? Não estou falando da parte médica porque eu não sou médico. Estou falando da parte mais interna de condução energética. Então o rim forma a porta da vida, forma a vida. Então dali se manifesta também a energia de geração. E nosso corpo é 70% de água. A gente sabe que tudo que influencia a água é carga emocional. Então influencia no sistema emocional, afeta rim. Rim é o quê? Qualidade de medo. Ou o inverso do medo. Aí por que você vai cultivar o medo se você pode cultivar o inverso do medo? Porque é fácil a gente falar, é difícil fazer. Mas a gente tem que começar a limpar, a cultivar algo para que a gente consiga aterrar a nossa energia aqui. Que foi o que Buda ensinou, o que os mestres iluminados ensinaram, o que os yogis ensinaram também, cada um do seu jeito e na sua cultura. Mas quando vocês veem aquelas fotinhas, tem lá um monge meditando em postura, aí tem um corpinho de Buda em cima da cabeça, ou tem vários corpos saindo da cabeça, é a consciência ascendendo. Aqueles são os corpos de luz. Em algumas traduções budistas eles chamam de corpo de clara luz. Por que corpo de clara luz? De consciência. Desculpa. Essa garganta vai secando, né? Então é um corpo de consciência, um corpo de clara luz. Não está mais atado à matéria, não está mais atado a um corpo somente. Então a gente pode, por exemplo, usar esse corpo e entender que isso é sagrado, parar com essa ilusão toda de falar que isso daqui não existe, que está tudo errado, que é um código do universo. Essa coisa toda é complicada, né? Eu não vou tirar a verdade de ninguém, porque eu não sou dono da verdade. Então eu não vou sentar no meu próprio rabo. Isso daí não dá muito certo, né? Mas a gente pensar, eu falo isso para o pessoal que é praticante, e de novo, não sou dono da verdade, então cada um entende do jeito que quiser. Mas para mim, que estudo os tratados antigos, que gosto mais dessa parte interna, a gente fala que o que o pessoal chamou de Matrix, por causa do filme, aquela coisa toda, se a gente pensar nas partes antigas, eles dizem que tudo é ilusão. Por que tudo é ilusão? Ou tudo é um sonho? Porque é mutável. Não tem nada a ver que não existe. Aonde a nossa consciência estiver acoplada, existe. Porque você está ali passando por aquela experiência. Então aquele existe onde a sua consciência está. Seja você em estado de vigília, conversando aqui agora, ou assistindo, ouvindo uma música, alguma coisa. Seja em estado de sonho. No sonho você está sentindo o que está acontecendo ali. Seja no corpo astral e assim sucessivamente. Onde a consciência está
bilocada ou alocada ou multilocada, porque cada um quer de um jeito hoje em dia, né? Não vou entrar nesse termo, mas a partir do momento que a nossa consciência ela está acoplada em uma matéria, em qualquer dimensão que for, porque a consciência ela vem do plano imaterial. Então é um plano de não forma, é um plano que não está atado ou limitado ao tempo e espaço, certo? Se não está limitado ao tempo e espaço, então ele coexiste em tudo isso ao mesmo tempo. Só que ele se fragmenta e se densifica ao ponto até gerar matéria em que se acopla um pedaço dessa consciência que é quem a gente está aqui. Se a gente entende que isso não está desconectado e a nossa consciência permanece em tudo isso, esse estado de solução que a gente busca. Com esse corpo de clara luz, ele não está atado à forma, mas a gente, enquanto forma, entende que essa forma é quem a gente é também. Então não tem essa divisão. Essa matrix, no sentido de não existir, teoricamente, alguma coisa existe. Então ainda há dualidade. É que a gente explicar isso cai num conceito que eu acho meio bobo discutir, muito místico. Então o fato é que existem corpos que não estão limitados ao tempo e espaço. E tudo que está limitado ao tempo e espaço é dimensional. Se é dimensional, existe. Se existe, em qualquer dimensão que for, a nossa consciência consegue acoplar. E se a gente entender isso aqui na matéria, fica mais fácil de entender o microcosmos. Daí a gente para de tentar fugir da matéria, de se esconder, e assume sua responsabilidade. Tá, eu estou aqui. Beleza, estou fudido ou não? vamos falar de forma mais livre. Estou cagado? Estou cagado. Como é que eu limpo? Simples assim. Ah, não, eu sou foda, eu sou perfeito. Então tá bom, caminha. Se você já sabe, já fez o teu caminho, não está precisando de ajuda. Simples assim. Ajude as pessoas. Se você está vendo que alguém está todo emporcalhado ali, é o que eu expliquei lá no comecinho. Se o coração fecha, imagina que o seu coração é o que unifica o céu e terra. É a morada do espírito, vai, entre aspas. Então é onde a gente se conecta com o divino. Não é o coração físico, óbvio, né? E não tem nada que chama trino também não. O coração verdadeiro. É que ele está além da forma e além da energia. Que é o que eles chamam de ponte para Cristo, ou ponte de Buda, ponte do arco-íris sagrada, o elixir cósmico. Aí tem muitos nomes para a mesma coisa. A gente abriu o coração verdadeiro para chegar no mesmo estado em que seja Cristo ou Buda chegava. Que é perceber a unidade das coisas e sentir amor por isso, mesmo quando toma uma tapa na cara ou alguém te prega na cruz. Então a gente busca esse estado de emancipação da consciência. E aí cai nos ensinamentos deles mesmos. A gente não precisa inventar a roda de novo. E não é se tornar bitolado em religião. É a gente viver a matéria como ela é, dentro das limitações que tem, mas pelo menos não prejudicar quem está do lado. E aí começa a responsabilizar e pôr os pés no chão, né? Que é onde a gente para de viajar na maionese, com isso daqui eu tenho que fugir porque está tudo errado, e entende que você está aqui, o máximo que vai acontecer é você sofrer até morrer. E aí acaba o achismo, né? Porque depois que morre, acaba o achismo. Aí é onde vai dar trabalho indo para a espiritualidade. Porque sai daqui fodão e chega lá todo cagado. E aí alguém ainda vai te dar limpar com esponjinha cósmica, né? Esponjinha astral para tirar a meleca da bunda do nenê. Que o nenê ficou chorando aqui, no meio de caminhar. De novo, a água parada apodrece e dá mosquito. O mosquito dá trabalho. Então o nosso corpo é 70% de água. Se a gente não movimenta essa água, se a energia não circula, é a mesma coisa que a Terra parasse. Tudo morre. O nosso corpo é um microcosmos. Se ele para, estagna o movimento, principalmente dos rins, que é a energia vital do corpo, onde a gente tem ali basicamente a energia que sustenta o corpo, né? A energia ancestral. Se a gente perde muito isso por excesso, seja pela energia poluída, pelo que a gente come, bebe, enfim, por todos os motivos, e ainda assim a gente tenta fugir, essa energia prende, medo. Aí esse medo gera raiva, a raiva gera ódio, e assim sucessivamente, até a pessoa entrar em estado depressivo. Chegou nisso, é difícil, aí tem que buscar uma ajuda profissional, tem que começar a limpar as coisas todas. Então antes de a gente chegar nisso, tem que movimentar a água. Por isso que a gente fala tanto de prática interna, de fazer uma atividade física, de nadar na cachoeira, no mar, essa coisa toda. De estar com a natureza, porque a energia movimenta, quando a gente está com a natureza, os 5 elementos. Então, se tomar um banho de mato, eu adoro floresta, montanha, cachoeira, adoro. Se eu posso, eu vou. Se dá, eu vou. Mais que praia, né? Porque no meu caso, fica parecendo um pimentão. Então eu tenho que buscar lugar que tem mais água para proteger a cachola, né? Não tem nem muito teto, então fica mais difícil. Mas eu adoro meio de mato, montanha, essas coisas. Quando a gente busca a natureza, a gente tem os 5 elementos no nosso corpo que perfazem toda a Terra. Sempre que a gente entra em contato com eles de uma forma justa, sem pisar de jeito errado, né? Pisar de jeito errado é lá para sujar tudo. Aí você vai, vou tomar um banho de cachoeira, aí quer fazer um churrasquinho lá, tudo bem, faz. Mas limpa a sujeira que fez.
Tem gente que larga todo o lixo, né? Aí você está indo lá o quê? Receber o quê de quem? Você está deixando o lixo para trás. Então a gente tem que ir com uma boa intenção também. Aí a gente toma um banho de verdade de energia. Sai recuperado. Por isso que tem muita gente, quando caminha no meio de árvore, começa a bocejar. Começa a rotar e bocejar, rotar e bocejar, rotar e bocejar. Por quê? Está limpando. Só que acontece quando a pessoa limpa, fica cansada. Por isso que muita gente vai para a natureza e no dia seguinte está esgotado. Não só pelo esforço físico. A pessoa pode ser maratonista. Não, maratonista até que não, porque daí o cara vai andar no meio do mato de qualquer jeito. Vamos imaginar uma pessoa que só pratica academia comum. Vai um dia no meio do mato, mesmo andando pouco, fazendo menos exercício físico do que uma academia, se sente cansado, esgotado. Porque às vezes limpou tanto a energia, que a hora que o tubo está limpo, a pessoa, nossa, eu estou mole. Dá uma sensação de moleza, de relaxamento. Por quê? A natureza foi limpando, foi saindo, a gente vai bocejando e arrotando. Que é o que a gente induz e faz dentro de prática interna também. A gente trabalha com os elementos e produz sons, produz posturas, métodos, respirações, que começa a rotar e bocejar, começa a rotar e bocejar, soltar gases, começa a limpar os elementos do corpo. Quando a gente consegue fazer uma prática interna e ir para a natureza de vez em quando, putz, aí circula bonito, né? Então se você adoece, se você tiver alguma doença, é por outras questões, mas não porque você descuidou. Então o problema não é a gente adoecer ou sofrer de vez em quando. Se a gente não tem responsabilidade, ficou doente porque é uma questão do ambiente ou alguma coisa assim, mas a gente se cuidou, isso normalmente acaba limpando, né? Se não limpa a física, limpa energeticamente depois. Mas quando a gente apronta muito aqui, desgasta demais a energia do corpo e não cultiva nada, ela só vai, só esvai. Se a gente pegar pela parte médica, e aí eu posso estar falando besteira porque eu não sou médico, eles dizem que a gente nasce, né? Conversa com amigos, tá? Então a gente troca figurinha, eu falo da parte do que eu sei, eles falam o que eles sabem, a gente vai trocando figurinha. E eles dizem, né, que já foi comprovado que a gente nasce com uma quantidade de enzimas no corpo. Conforme vai passando a nossa vida, a gente vai usando essas enzimas para comer, para respirar, pelo ambiente. E quanto mais poluído, mais enzima a gente usa. E quanto mais industrializado, o alimento mais processado, mais a gente tem que usar enzima para digerir isso. Então, se a gente pega uma fruta, tem enzima própria. O sistema digestivo usa muito pouca enzima. Se a gente come uma bolacha, não tem enzima. Então, a gente tem que usar enzima para digerir, gasta energia vital. Quando as enzimas acabam de vez do corpo, a gente morre. Então, está muito atrelado a energia ancestral, o yin ancestral, com as enzimas do corpo e com os telômeros, por consequência. Então, quando os telômeros diminuem, a energia também acaba. Quando o yin acaba, a energia ancestral acaba, a gente morre. Ti ancestral. Quando as enzimas acabam, a gente morre. Então, a gente busca métodos para cultivar isso. Se a gente não tem como comer tão bem, tem que praticar algo para circular essa água, depurar, limpar, mas não com esquizoterícia, né? Hoje em dia, você fala depurar, a pessoa vai lá e quer tomar 2 kg de couve e sai voando, né? Vai bater água tomando couve. Isso não existe. É um cultivo para a vida. Então a gente tem que mudar pequenos hábitos. Não adianta chegar, esse mês vai ser o mês para mim me limpar. E aí outro mês eu posso sujar. Não adianta. Então a gente tem que limpar e manter limpo. E essa limpeza é um cultivo. Então a gente pode fazer pequenas limpezas, né? Não precisa ser uma coisa muito austera que vai machucar o seu órgão. Já fiz essa parte também lá atrás. E eu sei que machuca, porque eu também tentei quando eu era novo, estou com 41, com 18, 19. Eu lia nos livros, não tinha internet mesmo direito. Pegava nos livros e lia, vou fazer para ver se dá certo. Tinha coisa que dava, tinha coisa que não dava, né? Então tem coisas que eu aprendi que tem que ter um tempinho ali para você cultivar durante um tempo, para evitar sofrimento desnecessário. E aí a gente passa também, né, a honrar um pouquinho os nossos professores e mestres, sejam físicos ou espirituais. Que eles falam, né, cultive, dê tempo ao tempo, pratique, pratique, pratique. Para de perguntar tanto, pratica mais. Então eles falam isso não porque para pisar na gente ou falar que é melhor, não. É porque eles já sofreram. E se a gente põe para aprender, então a gente aprende a evitar o sofrimento que eles também já tiveram ou passado ou já aprenderam com alguém. Então é uma forma de a gente evitar o sofrimento. Seja um método de yoga, de tai chi, de qigong, ritual de umbanda, de candomblé, não sei. Aquilo que a pessoa pratica, que está tirando nada do sofrimento sem prejudicar os outros, existe um desenvolvimento da energia e a gente não perverte, né? A gente não corrompe os elementares do corpo. Isso é bem sério. Sim, sim. A sensação de ficar chapado na natureza, sim, é uma delícia. Então, quando a gente vai para uma cachoeira, quando a gente vai para o mar, sal do mar cura muita coisa. Quando a gente vai para a praia e respira o ar, o que é o sal? O que é a água do mar? No nosso corpo é rim. Rim é água salgada, é a natureza fria. Quando a gente vai para o mar,
e está batendo sol, principalmente a hora que nasce o sol, está aquele sol vermelho ficando amarelado na praia. Então a gente tem muitos elementos ali, e o sal como um elemento purificador e também aterrador, né? Ele é descendente, ele desce a energia, te limpa um monte de coisa. Só que o mar é legal, porque ele tem uma onda que volta. Então, o princípio de magnetismo, né? Imagina o mar como uma grande turbina de energia elétrica. Água salgada em grandes movimentos. O que isso gera? Eletricidade. Então, quando a gente vai para o mar, a gente tem muitas qualidades dos elementos que, se você souber trabalhar corretamente e não ofender a natureza, porque ela está mexendo com muita coisa, aquilo traz muitos benefícios, e o que o mar leva e traz de volta é o que você mandou. Aí que tá. Tem muita gente que pede, mas não sabe o que pede, como pede. E a hora que a energia vai, ela vai corrompida. Só que o mar é energia salgada. Pensa nisso no teu corpo e na energia ancestral em relação a isso, para quem entende a parte magística. Que isso eu não posso explicar aqui, óbvio, né? É assim, dá essa sensação de exaustão mesmo, mano. Essa exaustão não é uma exaustão, é que drena a energia que está corrompida, drena a energia que já não é mais para... drena a energia que não é mais para estar ali. Existe o cansaço, que é quando a gente vai para o mato e enche a cara, ou enche de comida o corpo, porque daí sim pesa mais. Porque daí, se você intoxicou muito o seu corpo num ambiente que está te depurando, imagina a exaustão que o seu corpo conseguir se limpar ao mesmo tempo que você está sujando. Então esse é um cuidado que normalmente a gente acaba esquecendo sem querer, né? A gente vai curtindo um churrasquinho na natureza, tudo, beleza, legal, mas se exceder, aí tem um desgaste dobrado, porque o seu corpo está num ambiente que depura, ao mesmo tempo que está intoxicando, mais consegue limpar. Por isso que é bom, né? Você tomou uma cervejinha, um vinhozinho, comeu, dá um tibum na cachoeira, no mar, volta, você já volta mais animadinho, né? Já perceberam que na praia é difícil ficar bêbado? Motivos óbvios, né? Você está tomando cerveja, álcool, fígado, rim. Pensa nos elementos, junta com a natureza. Terra, também podemos trabalhar com a energia do vento, ou é algo extremamente difícil de fazer? Não é difícil, não é o estado mais alto de desenvolvimento vento não, porque vento é uma qualidade também de metal, né? Então dá para trabalhar com vento, não é tão complexo. Tem coisas bem mais complexas do que o vento. É que o vento depende do que a gente está falando, se é o vento que a gente tem aqui na Terra, se é o vento solar, por exemplo, que desencadeia no éter. Então depende, porque o vento, ar, metal e éter, eles estão interconectados quando a gente pensa. Então depende do estado de vento que a gente quer trabalhar. Se for o vento terra, não é tão complexo, mas leva muitos anos, porque o vento ele é muito volátil, né? Então as pessoas não têm paciência para treinar, não têm paciência para desenvolver certas coisas. E aí leva muito tempo. Em altos níveis, isso não vale só para alquimistas ou magistas, tá? Mas muita gente sabe disso, que em alguns níveis você consegue provocar levitação, não pelo domínio do vento, mas porque você entende como funciona esse segredinho que está por trás aí. Mas para quem pratica em alto nível sabe que era a forma como muitos mestres antigamente tinham de construir templos ou algumas coisas em locais que simplesmente eram impossíveis, levando material carregando, por levitação. Mas eu não vou entrar nisso porque entra numa parte mística e isso já tem explicado em livros antigos, essas coisas. Mas é um bom desenvolvimento. A gente desenvolve integral, né? Na verdade a gente não escolhe um elemento. Existe depois que você chega num ponto que você compreendeu e sente os 5 elementos de uma forma clara e pura, você escolhe vertentes que você quer desenvolver mais, mas elas têm que ser desenvolvidas em conjunto. Porque você não tem movimentação de um elemento, um depende do outro para criar, para sustentar e para destruir. De certa forma, Lucas, de certa forma, vento é metal também, é uma qualidade, né? É uma qualidade de metal. Se a gente pensar pela medicina chinesa, mas não é bem assim, tá? Estou explicando de forma leiga aberta aqui. Aberta na internet aqui, rapidinho. Mas a gente pensar na medicina chinesa, pulmão é metal, certo? Pulmão é ar. Só que o que movimenta o ar no corpo? É que tem um entroncamento. Então a gente pensa em pulmão, é o órgão, a víscera dele, intestino grosso. Quando a gente pensa no metal, na qualidade dele no corpo, onde o metal produz na terra, debaixo da terra. Mas se a gente pensar no ciclo de geração de energia, quem gera água no corpo? Metal. Onde está o ar no corpo se a gente pensar nos elementos? Aí é hora que começa a trabalhar aí os ciclos. Então isso para quem já está praticando algumas coisas, né? Eu estou explicando aqui, mas estou... De certa forma eu embaralhei 2 coisinhas, porque se a pessoa for querer usar isso errado, não vai conseguir. Se usar a fórmula dentro do corpo errada, porque tem pessoas que escutam aqui, eu sei que tem gente que acha que isso é besteira, mas tem pessoas que às vezes escutam, quando a gente grava assim,
e já sabem mexer, já sabem conduzir a energia bem. Mas eles querem entender alguns entroncamentos que não conseguiu receber ainda de alguém. Se a gente passa esse entroncamento, como chegar naquele ponto, é a mesma coisa que você ensinar a pessoa a ligar um fusível no lugar errado porque ela não vai praticar corretamente. Não tem ainda a estrutura anterior. Se ela não tem a estrutura anterior, ela tem que aprender essa. Porque se pular, pode dar curto-circuito. É a mesma coisa que você querer empurrar direto a energia na coluna da pessoa para rasgar a cabeça de uma vez. Não funciona. Você vai lá rasgar a energia do canal da pessoa forçando, empurrando. É basicamente um estupro energético. A gente tem que prevenir para não ter o excesso, né? Que é o puxão de orelha que eu tomava lá atrás. Né? Não vai até além. E já tomei puxão de orelha ao contrário, né? Ó, fala mais, explica mais, vai ensinar. Na época eu não tinha vontade. Porque eu fiz muita coisa aberta a público. Dava muito aulinhas, né? Eu não me considero professor. Eu ia lá para ensinar um pouco do que eu sei. Fazia muita coisa aberta a público, gratuita. Só que a gente percebe que as pessoas realmente esmirilham tudo que pode e não pode, mas quer usar de muleta. Não quer praticar, não quer cultivar. Quer que alguém faça por ela. E não tem. Caminho interno não tem muleta. Se a gente não desenvolve, vai ficar dependendo de alguém o resto da vida. Por isso que eu falo que eu não sou mestre ou professor de ninguém. Eu ensino um pouco do que eu sei. Se a pessoa vai praticar e desenvolver, é para não depender de mim depois. Então vai ficar algum tempo aprendendo ali, aprendeu o que tinha que aprender, chegou pelo menos até o ponto de desenvolver aquelas qualidades que ajudam no que ela está buscando. Dali para frente a energia mesmo vai conduzindo, mas não por achismo, né? Senão cria, que nem a gente vê, né? A mesma coisa de mediunidade, cria o animismo. Então a pessoa quer tanto receber ou ver espírito que uma hora ela vai, mas dela mesma, indução. Então ela começa a copiar tudo que ela viu, começa a interpretar o gesto, o meio, ela vai copiando. Às vezes nem por maldade, a pessoa é boa, quer ajudar as pessoas, quer fazer tudo direitinho, mas vai na fantasia de que é necessário ser isso para poder ajudar pessoas. Não, quer ajudar os outros, conversa com seu pai, com sua mãe, com seu filho, já está bom. Já está ajudando quem está dentro de casa, que é o mais difícil de tudo. É muito mais fácil ajudar 100 pessoas quando eu vou atender a público, que eu ajudo nos locais voluntários, eu vou atender a público, é muito mais fácil ajudar 100 pessoas às vezes do que ajudar uma pessoa que está todo dia comigo. Porque ali você está vendo todo dia, isso é com todo mundo. Só que conforme a gente vai praticando, vai ficando mais fácil. Então quando começa a pessoa do teu lado, você já sente. Agora que você sente, você abre um espaço ali para ver o que está acontecendo, né? E aí isso tem que ser aos poucos. Porque a gente tende a criar um misticismo que a gente tem que ter nas pessoas que moram com a gente, ou uma muleta, um apoio para alguma coisa, ou uma dependência. Então a gente sempre quer alguma coisa em troca. Se a gente entender que pai, mãe e filho é amigo antes de ser pai, mãe e filho, tirar um pouco da autocobrança de responsabilidade e permitir que quem é filho ou pai veja que chora, que sente dor, que sente raiva, conversar. Aí o que está saindo do coração sai pela boca, chora um pouquinho ali, expõe que você também tem as suas fraquezas, a energia se move diferente. Por causa daquilo que eu falei, né? Ciclos de geração, sustentação e destruição. Se a pessoa tem muito medo de expor a emoção do que ela tem ali em relação a quem ela é, esse medo vai gerando a raiva. Aí esse fogo começa a inverter no coração e começa a machucar tudo. Então a gente pega antes, a gente busca antes. Vai lá no negocinho e fala, beleza, tô puto pra cacete, tô com raiva do cão, quero matar todo mundo. Por quê? O que vai ferrar meu fígado aqui? Por que eu tô com essa raiva toda? Ah, porque eu não tô ganhando bem, porque o emprego tá ruim, porque eu briguei com não sei quem. Tá, mas vamos entender mais pra trás. Só que isso é interno. Porque se a gente fala isso pra pessoa que já tá puta, é pior, né? Porque a pessoa já tá puta. Então a gente tem que ir trabalhando os elementos, que é isso que é a parte interna que pouca gente quer cultivar. Então é o que eu falo, né? Dá pra mexer com tudo isso? Dá. Mas quantas pessoas hoje em dia têm saco pra ficar cultivando meia hora, uma hora por dia, alguma coisa? Não faz. Então sempre vai depender de alguém, depois que morrer continua dependendo. Até em algum momento resolver cultivar. Se não for aqui, vai ser em algum lugar. O fato é que não tem como alguma consciência super, mega, ultra desenvolvida assumir a bronca de ninguém. Porque você é dissolvido em último estágio, mas depende da tua consciência em relação a isso. Não adianta ser achismo. Isso que eu falo, tem que ter o pé no chão, mas a cabeça no céu. Porque a gente não está nem debaixo da terra e nem acima do céu. A gente está bem no meio, né? Isso que é caminho do meio. Então tem muitas formas de interpretar caminho do meio, além de falar do coração, coisa toda. A gente está bem no meio. Então a gente como ser humano, a gente nem está dentro da terra, a gente nem está flutuando no espaço. A gente está numa camada, como se fosse uma placenta da terra. Assim como a gente estava na placenta da barriga da mãe ou de onde veio. Né? Não importa aí se é humano ou ET, de algum lugar você veio. Então você estava dentro de uma placenta e acordou para algum lugar. A gente está dentro de uma placenta
E a gente, pluft, em algum momento, tem que emancipar a consciência e sair dessa placenta. E assim sucessivamente. Só que isso entra numa parte mais mística, mais esotérica, que foge um pouquinho das coisas. E eu também preciso terminar aqui, já falei bastante. Mas é mais ou menos isso, pessoal. Primeira coisa, não tenham medo de fim de mundo. Para de acreditar em histórias de conto de fada. Falei isso com o pessoal agora há pouco. Tem muita gente que precisa de continuar contando história para poder ganhar gente. Então a pessoa erra o ano inteiro. Estatisticamente, se eu der 100 previsões, pelo menos 2 ou 3 eu acerto. Então eu posso chutar 50 coisas em um mês e acertar 2, 3. E me vangloriar para todo mundo que eu recebi do espírito, não sei o quê. Aí eu falo para as pessoas que vai acontecer isso ao longo do ano, aí não acontece. Só que eu já pus a minha cara para bater, eu falei que ia porque eu recebi do espírito. Aí a pessoa continua contando história. Então eu não sei quem viu o quê, não me interessam essas coisas, eu não vou atrás de coisas que vão acontecer a nível mundial. Dou lá má conta de poder organizar minhas coisas quando eu preciso, se eu não estiver presente, consciente do que eu tenho que fazer. Imagine imaginando o que a pessoa viu na espiritualidade que pode ou não acontecer. Se nem Nostradamus, Babavanga acertava a data cravada, imagina a pessoa que recebeu, sei lá eu quiser das couve informação. Então eu busco a informação por mim, com o que eu sei, com o que eu pratico, ou eu sou um Highlander, assim como todas as pessoas que também nasceram antes ou na mesma época que eu estava. Porque desde a década de 70, 80 ali, o que já teve de fim de mundo, só nessa encarnação, que a gente já passou de final de mundo, desde pessoas se suicidando até cataclismo, essas coisas, que já era pra gente estar morto há muito tempo. Só que o que acontece é que as pessoas que ainda querem criar um medo, um apego tão grande nas pessoas, continuam colocando datas de reuniões espirituais, datas de finais de mundo, como se alguma entidade espiritual fosse se reunir em algum céu paradisíaco para falar: hoje eu vou julgar alguma coisa na Terra. E ainda vai colocar na internet para as pessoas saberem. Seria uma estratégia meio estranha a gente expor para as pessoas o que é feito no espírito. Principalmente porque na matéria, escrito na internet, no YouTube, todo mundo vê quem é bom e quem é ruim, quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Aí você quer criar uma estratégia com base em quê? Então eu acho meio estranho essas coisas que às vezes não sei de onde vem. Então eu não questiono porque eu não sei de onde vem, eu não sei quem fala o quê, eu não acompanho. É muito pouca gente que eu acompanho porque eu cansei, simples assim. Então estou sendo bem sincero. Até os meus 20 e poucos anos, quase 30 anos, eu assisti e via todas as coisas. Acreditava? Não, porque já tinham me mostrado que a maior parte não realizava. Se tudo que falaram a meu respeito desde que eu me conheço como gente, poucas pessoas acertaram algumas coisas. Poucas. Se eu tivesse acreditado em muita coisa, eu estava todo fodido hoje em dia. Então a primeira coisa é a gente ter bom senso. Bom senso e refletir. Quando a gente vê alguma coisa na internet que gera medo, já tem alguma coisa estranha. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo de todo esse tempo, que eu pratico ou acho que pratico alguma coisa, que eu não sou ninguém, tem pessoas muito mais sérias e muito mais realizadas do que eu em práticas, mas é que a espiritualidade, pelo menos do que eu tenho contato, nunca passa data de coisas específicas, a não ser que sejam para ajudar a gente, muito especificamente, e nada que cause medo. Porque se imagina eu, estou atendendo como médium, estou atendendo com algum método que eu conheço, ou em emissão de energia, de repente vem a energia da pessoa. E existem formas de saber. Se eu vejo que a pessoa vai morrer, eu vou falar para ela: você vai morrer porque você fez isso. Hoje, gente, pelo amor de Deus, né? Você faz um negócio, acaba com a vida da pessoa. Fala: não, ó, eu tô vendo que você tem que fazer isso na tua vida, que senão você vai morrer. Até onde eu sei, eu posso estar errado, claro, cada um tem a sua forma de lidar com isso. Então peço desculpas se ofender alguém nesse sentido. Mas pelo menos para mim, nas coisas que eu tenho conexão, nenhum espírito fala que tal data vai acontecer alguma coisa, se eu não tiver competência para lidar com isso o suficiente para não causar medo em mim nem ninguém. Porque se eu não tiver essa competência, é a mesma coisa que eu explico para o pessoal, que é aprender a desdobrar o corpo para o passado, para a vida passada. Tem técnicas para isso que aos poucos vai desenvolvendo. Só que a mente abre de forma natural. Quando a gente força, impõe, imagina se eu entro na energia da pessoa, a pessoa catalisa, entra na vida passada dela e começa a ver que ela matava gente de uma forma grotesca. Porque teve épocas aqui na Terra que muita gente estava encarnada, as pessoas eram mortas por banalidade, e rasgadas com faca, com pedaço de pedra, estupradas, molestadas. Não precisa ir muito longe não, pense em 600, 700 anos atrás, fora a época de escravidão. Então imagina se abrir a pessoa que era rasgada no meio e ela vê tudo isso de novo, se ela ainda não conseguiu desapegar a consciência dela
desse estado, desse inferno que ela tem ainda ali, que é um dos distúrbios, né, um dos 7 infernos, a gente ter a consciência de que ver o sofrimento é normal, mas que sentir isso a gente tem que desacoplar a certo ponto. Não é se tornar frio e calculista, pelo contrário, a gente aprender a abrir espaço para que quando a gente percebe esse sofrimento que a gente já vivenciou, isso não venha para o corpo de novo. Porque imagina se eu morrer de uma coisa trágica e eu voltar a sentir isso. É igual a gente sonhar com uma coisa muito pesada e acordar gritando aqui, ou acordar roxo no corpo porque se bateu. Imagina trazer essa memória como carga de uma vez para o corpo, é um risco muito grande. Então o que a gente faz é limpando, abrindo espaço, as coisas naturalmente, o que tem que ver vai ver. Se for nessa vida, tudo bem, se não for, é que desencarnar vai ter acesso. Mas aí já limpou o que tinha que limpar. Então a gente tem que usar os nossos catalisadores, os nossos exaustores, a nossa energia para poder queimar essa coisa toda, usando aí o que Cristo falava como fogo cósmico, fogo divino, coração divino, o que Buda falava, todos eles falavam. A gente não precisa inventar a roda. Tem coisas simples para fazer. Agora, tudo que vem da espiritualidade, pelo menos que eu entendo, que gera muito medo nas pessoas, tem alguma coisa meio estranha. E aí eu fico preocupado assim, né? Será que quem vê essas coisas, aliás, quem faz essas coisas, está querendo propagar o quê? Qual é a intenção disso? De trazer uma mensagem de algum espírito, alguma coisa que vai gerar medo nas pessoas ou ansiedade? Elas vão ter ação sobre isso? Então eu gosto muito do Krishnamurti por causa disso. É um cara que investigava muito a consciência. Ele colocava de forma muito clara o que é o budismo de antigamente. Né? Krishnamurti é uma figura. Gosto muito dele em todos os sentidos. Então, se a gente pegar Krishnamurti, Chico Xavier, independente da forma como se traduz isso, de forma religiosa ou não, o ensinamento é o que é válido. Se a gente pegar os tratados antigos, o ensinamento é o que é válido. Então, o ensinamento que está ali, já está ali. É só a gente ir praticando e cultivando e tentando evitar o sofrimento. Né? Porque sofrer a gente vai. A gente se expõe continuamente, eu sofro, todo mundo sofre. E se alguém me magoa, eu fico puto. Se alguém me deixa triste, eu fico triste. Se alguém me deixa com raiva, eu fico com raiva, porque isso é normal. A diferença é que a gente observa isso, em vez de eu querer matar a pessoa e jogar pela janela, eu paro antes. O que isso vai ser útil ou não. Se a gente não conseguir parar a guerra, não adianta a gente ter uma ação sobre uma coisa que vai gerar ainda mais fogo, né? Ainda mais guerra. É o que a gente fala, metal batendo com metal gera atrito e fogo. Então pensem de novo nos elementos do corpo, assim como eu expliquei, pensem na natureza. Bom, preciso sair agora, já batemos um papo aqui, fui até um pouco além. Não dei aqui nenhum fundamento, nada que possa expor nenhuma tradição. Não faço isso. A gente tem que ter prudência nas coisas, né? E respeitar para que cada um se desenvolva naquilo que acredita que faz bem. Gente feliz não enche o saco de ninguém. Então a gente sempre deseja que todo mundo seja feliz ainda que pratique, independente do que acredite, para que não prejudique ninguém. Então, se a gente for um pouquinho mais feliz, pelo menos aí não vai acabar causando um mau Dharma, né? Não vai acabar corrompendo o próprio caminho. Quando a gente fala de Dharma, é a nossa missão de alma, né? A gente tem as nossas ações, que é karma, a tradução de karma é ação, então as nossas ações, e a gente tem o nosso Dharma, que é um propósito. Traduzindo isso para cá, é simplesmente a gente fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é a natureza essencial das coisas. Respeitar a mutação das coisas, entender que tudo muda, que tudo é mutável, e que a nossa consciência, a gente tem que desabrigar esses apegos, essas ilusões, para a gente se tornar cada vez mais consciente. Precisa de ir, o bip-bip já bipou aqui, não precisa de ir, pessoal. Tudo de bom para vocês e até mais.